Imagine uma caixa preta ou branca, pesada, repousando silenciosamente na estante da sua sala. Por quase 5 décadas, esse objeto foi o altar do entretenimento doméstico. Do Atari ao PlayStation 5, a regra era clara. Se você queria o ápice da tecnologia e os jogos mais impressionantes do planeta, você precisava de um console de mesa. Você precisava estar preso a cabos, a uma tomada e a uma tela fixa. Mas olhe ao seu redor agora, em pleno 2026. Sinta o peso do que você tem nas mãos. O que estamos presenciando não é apenas o lançamento de novos gadgets, é o funeral de um conceito que definia o que significava ser um gamer. Estamos vivendo o fim da era das caixas. A chamada guerra de consoles sempre foi alimentada por ciclos de 7 anos. Era uma contagem regressiva previsível. A cada ciclo, uma nova peça de hardware era lançada, prometendo gráficos que antes pareciam impossíveis e uma potência que justificava o espaço que aquele trambolho ocupava no seu móvel. Mas algo quebrou nesse mecanismo. Se você olhar para os consoles de mesa atuais, a pergunta que fica no ar é: para onde mais eles podem ir? O salto geracional estagnou. A diferença visual entre um jogo, rodando em um hardware de 3 anos atrás e um hardware de ponta hoje, tornou-se tão incremental que o consumidor médio mal consegue notar sem um microscópio digital. A potência bruta, que antes era o único argumento de venda da Sony e da Microsoft, tornou-se uma commodity. E quando a potência deixa de ser o diferencial, o que sobra é a conveniência. É aqui que o cenário muda drasticamente. O hardware de mesa tornou-se uma âncora em um mundo que exige fluidez. Nós não queremos mais ser limitados pelo lugar onde estamos. A ideia de que poder real só existe dentro de uma carcaça de 5 quilos foi estraçalhada pela eficiência energética e pela miniaturização extrema. Enquanto as fabricantes de consoles tradicionais tentavam descobrir como resfriar máquinas cada vez maiores e mais barulhentas, uma nova categoria de dispositivos estava silenciosamente roubando o trono. O PC de bolso deixou de ser um nicho para entusiastas e se tornou a nova norma de consumo. E não se trata apenas de hardware, é uma mudança cultural profunda no ecossistema geek. O conceito de geração de console está morrendo porque os serviços mataram as barreiras. Quando você assina um Game Pass ou gerencia sua biblioteca na Steam, o hardware em que você está jogando torna-se secundário. O jogo não pertence mais à caixa, ele pertence a você, na nuvem ou no seu bolso. A exclusividade de hardware está derretendo. Por que eu compraria uma máquina que só faz uma coisa e só fica em um lugar? Se eu posso ter um dispositivo que é meu computador de trabalho, minha estação de emulação e meu console de última geração, tudo ao mesmo tempo e em qualquer lugar. Observe os setups que estão viralizando hoje. O minimalismo venceu. Onde antes víamos prateleiras cheias de discos e consoles empilhados, hoje vemos um dock discreto e um dispositivo portátil que o usuário desconecta e leva para o quarto, para o café ou para o avião, sem perder um único frame de progresso. A liberdade tornou-se o recurso gráfico mais importante de 2026. As grandes marcas sentiram o golpe. Elas perceberam que a fidelidade do usuário não está mais vinculada ao plástico que elas vendem, mas sim à facilidade de acesso. O que estamos vendo no capítulo 1 desta nova história é o colapso do muro que separava o jogador de PC do jogador de console. Essa distinção não faz mais sentido. Quando você segura um hardware portátil capaz de rodar os mesmos títulos AIA que uma torre de mesa, com a mesma fidelidade e uma interface simplificada, a necessidade de um console tradicional desaparece. As caixas tornaram-se redundantes. Elas são relíquias de um tempo onde a tecnologia não era pequena o suficiente para nos acompanhar. O altar da sala está vazio, e o motivo é simples. O poder agora vai para onde você for. A morte dos consoles não é uma falência financeira, é uma evolução biológica da tecnologia. O dinossauro não morreu por falta de força, ele morreu porque o mundo ficou rápido demais para o seu tamanho. E neste novo mundo, quem manda é o bolso. Para entender como chegamos ao ponto de carregar um computador de elite no bolso da calça, precisamos abrir o capô e olhar para as entranhas dessas máquinas. O que aconteceu entre 2020 e 2026 não foi apenas uma melhoria incremental, foi uma reengenharia completa da física da computação. O capítulo 2 é sobre a anatomia do PC de bolso, o milagre da engenharia, que tornou o impossível em algo cotidiano. Como é que conseguimos espremer o poder de processamento de uma torre, que consumia 500 watts em um dispositivo de 600 gramas, que mal esquenta na sua mão? A resposta curta é eficiência radical. A grande virada de chave veio com a maturidade das novas arquiteturas de processadores. Estamos falando de chips que não apenas processam dados, mas que entendem o equilíbrio entre performance e calor. O segredo está na performance por watt. No passado, para ter mais potência, precisávamos de mais energia, o que gerava mais calor, o que exigia ventoinhas gigantescas. Hoje, os novos processadores alcançaram um ponto de equilíbrio onde conseguem entregar ray tracing nativo e resoluções altíssimas consumindo uma fração do que um console de mesa consome. A barreira térmica foi quebrada. O silício ficou inteligente o suficiente para saber exatamente quando acelerar e quando poupar energia, garantindo que o seu jogo não perca quadros mesmo quando a bateria está chegando ao fim.
Mas a potência bruta não é nada sem uma forma de visualizá-la. E é aqui que as telas entraram no jogo para mudar as regras. Em 2026, as telas OLED com taxa de atualização variável, o famoso VRR, tornaram-se o padrão ouro, porque um jogo rodando em uma tela de 7 ou 8 polegadas parece muitas vezes mais bonito e fluido do que em uma TV 4K de 60 polegadas. É uma questão de densidade de pixels e percepção. Em uma tela menor, os defeitos gráficos desaparecem, e o VRR garante que mesmo que o jogo oscile entre 45 e 60 quadros por segundo, você nunca sinta um engasgo. A imagem é amanteigada, as cores são profundas e o contraste é infinito. O hardware portátil parou de tentar imitar a TV e passou a superá-la na experiência de imersão pessoal. Além do silício e dos pixels, temos o herói silencioso dessa revolução, o software de integração. Antigamente, rodar jogos de PC em um portátil era um pesadelo de menus, drivers e configurações de mouse e teclado em uma tela minúscula. Isso morreu. O que vemos agora é a fusão perfeita entre a liberdade do PC e a simplicidade do console. Sistemas operacionais como o novo SteamOS e as interfaces customizadas da Microsoft e da Asus criaram uma bolha de facilidade. Você liga o aparelho e em 3 segundos está dentro do jogo, com controles mapeados perfeitamente e uma interface desenhada para o toque e para os analógicos. É o poder do Windows ou do Linux, com a cara de um videogame de luxo. E não podemos esquecer da autonomia. O grande fantasma dos primeiros PCs portáteis era a bateria que durava apenas 90 minutos. Em 2026, novas composições químicas nas células de bateria e o avanço brutal do escalonamento de imagem, como o DLSS e o FSR de nova geração, mudaram esse cenário. O dispositivo não precisa mais renderizar o jogo em uma resolução pesada internamente. Ele usa inteligência artificial para inventar pixels, entregando uma imagem nítida enquanto o hardware descansa. Isso estendeu as sessões de jogo para níveis que competem com os tablets tradicionais. A anatomia do PC de bolso é um testemunho da nossa obsessão pela miniaturização. Cada milímetro dentro dessas carcaças é disputado por dissipadores de calor de grafeno, baterias de alta densidade e sistemas de som espacial que enganam o seu cérebro. Não é apenas um computador pequeno, é uma obra-prima de design industrial, que provou que o tamanho de uma máquina não dita mais o tamanho da sua experiência. O hardware de mesa tornou-se um exagero desnecessário, porque o pequeno finalmente aprendeu a ser gigante. Estamos diante da engenharia que aposentou as torres e colocou o horizonte tecnológico, literalmente, na palma da nossa mão. O grande debate que sempre assombrou os entusiastas de tecnologia foi a suposta escolha impossível. Ou você tem portabilidade, ou você tem potência. Por décadas, aceitamos que jogar em um dispositivo de mão significava aceitar texturas borradas, taxas de quadros instáveis e versões simplificadas dos nossos jogos favoritos. Era o sacrifício necessário. Mas, ao chegarmos em 2026, esse sacrifício não apenas diminuiu, ele simplesmente deixou de existir. O capítulo 3 é sobre o colapso dessa fronteira e como a paridade técnica entre o que você carrega na mochila e o que você ligava na tomada mudou as regras do jogo para sempre. A primeira coisa que precisamos entender é que a métrica de potência mudou. Antigamente, medíamos o poder de um console pelo tamanho da sua placa de vídeo e pelo barulho das suas ventoinhas. Hoje, a potência é medida pela inteligência do upscaling, com tecnologias de reconstrução de imagem por inteligência artificial atingindo sua maturidade total. O hardware portátil não precisa mais brigar para renderizar cada pixel nativamente. Ele renderiza uma base leve e a IA reconstrói uma imagem cristalina em 1080p ou 1440p, que aos olhos humanos é indistinguível do 4K de um console de mesa em uma tela de tamanho proporcional. O resultado? Você está jogando o mesmo arquivo, com os mesmos assets de alta qualidade, sem precisar de uma fonte de alimentação de 600 watts. Essa paridade criou um fenômeno novo, o fim das versões portáteis. Lembra quando um jogo saía para o PlayStation e ganhava uma versão completamente diferente, muito mais simples para o PSP ou para o Nintendo DS? Isso acabou. Hoje, quando um título AAA é lançado, ele é o mesmo jogo no seu PC ultrapotente de mesa e no seu PC de bolso. A transição é invisível. Você pode começar uma campanha cinematográfica complexa no seu monitor de 32 polegadas, salvar na nuvem e continuar exatamente do mesmo ponto enquanto espera o metrô, com a mesma iluminação global, os mesmos efeitos de partículas e a mesma física. A experiência tornou-se fluida e agnóstica ao dispositivo. Mas a verdadeira mágica da versatilidade está no que chamamos de modo dock. O PC de bolso em 2026 é um camaleão. Em um momento, ele é o seu console portátil com controles ergonômicos acoplados. No momento seguinte, com um único cabo USB-C, ele se transforma no cérebro de um setup de mesa completo. Ele se conecta a monitores externos, teclados, mouses e até GPUs externas, se você realmente precisar de um impulso extra para renderização profissional.
Ele matou a necessidade de ter 2 ou 3 dispositivos diferentes, porque investir em um notebook de entrada e em um console de mesa, se um único PC de bolso faz o papel de ambos com muito mais elegância. Essa versatilidade também resolveu um dos maiores problemas dos consoles tradicionais, a obsolescência programada do hardware fixo. Em um console comum, você está preso àquela configuração até que a fabricante decida lançar um modelo Pro. No mundo dos PCs de bolso, a modularidade e a abertura do sistema permitem que você ajuste cada detalhe para priorizar o que importa para você, naquele momento. Quer mais bateria? Diminua a voltagem e trave em 30 FPS. Quer a experiência máxima? Ative o modo turbo e sinta o poder total do silício. O controle voltou para as mãos do usuário. Portabilidade versus potência costumava ser uma guerra de trincheiras, onde ninguém vencia totalmente. Hoje é uma simbiose perfeita. O mito de que o hardware portátil é inferior foi enterrado por benchmarks que mostram esses pequenos gigantes superando a performance de consoles da geração passada e batendo de frente com os atuais. Em 2026, o maior luxo tecnológico não é ter a maior máquina, é ter a máquina que não te impõe limites. O sacrifício acabou porque a tecnologia aprendeu a ser onipresente. Onde você estiver, a potência está lá com você. Além do silício e das taxas de quadros, existe uma mudança mais profunda e silenciosa ocorrendo: a destruição das muralhas que cercavam o jardim dos consoles. Por décadas, ser um gamer significava escolher um lado. Você comprava uma marca e com ela aceitava as regras, as limitações e o catálogo que aquela empresa permitia que você acessasse. No capítulo 4, exploramos como o PC de bolso implodiu esse sistema, criando o ecossistema mais livre e diversificado da história da cultura geek. O fim das barreiras não é apenas uma conveniência técnica, é uma libertação do consumidor. A primeira grande barreira a cair foi a da retrocompatibilidade. Nos consoles tradicionais, jogar um título de 2 gerações atrás costuma ser um processo burocrático, caro ou simplesmente impossível sem assinaturas extras. No PC de bolso de 2026, o passado é o presente. Graças ao poder de emulação e à natureza aberta desses sistemas, você carrega no bolso toda a história dos videogames, do Nintendinho ao PlayStation 3, do fliperama dos anos 90 aos indies experimentais de ontem. A biblioteca não expira. O hardware muda, mas a sua coleção de jogos é permanente e te acompanha. O conceito de geração de console perde o sentido quando o seu dispositivo roda tudo o que já foi criado para qualquer plataforma. Essa liberdade se estende ao modding, um pilar fundamental da cultura geek, que os consoles de mesa sempre tentaram sufocar. Em um console fechado, você joga o que te entregam, do jeito que te entregam. No PC de bolso, você é o dono do software. Quer instalar um patch de tradução feito por fãs? Quer melhorar as texturas de um jogo clássico usando inteligência artificial? Quer customizar a interface inteira do seu aparelho para parecer um terminal de computador de um filme de ficção científica? Você pode. Essa cultura de personalização transformou o dispositivo de um simples reprodutor de mídia em uma extensão da identidade do usuário. A comunidade não apenas consome o produto, ela o molda e o expande através de fóruns, Discord e repositórios de código aberto. Outro muro que desmoronou foi o das lojas exclusivas. O PC de bolso não te obriga a comprar em um único lugar. Você pode saltar da Steam para a Epic Games Store, da GOG para o Game Pass, e até acessar lojas de jogos independentes que nem existem nos consoles. Essa competição direta entre lojas beneficia o bolso do jogador, garantindo preços melhores e promoções constantes. O ecossistema deixou de ser um monopólio de uma fabricante de hardware para se tornar um mercado aberto e global. O dispositivo é neutro, ele serve ao jogador, não aos interesses de uma corporação específica que quer te prender em um ecossistema fechado de assinaturas e periféricos proprietários. Além disso, a conectividade social mudou de patamar. O PC de bolso é, por definição, um dispositivo social. Ele está com você nos encontros, nos eventos geek e nas viagens. A facilidade de compartilhar arquivos, jogar partidas locais rápidas e se conectar a servidores de voz enquanto joga, tudo no mesmo aparelho, removeu a fricção que existia no multiplayer de console. O ecossistema geek de 2026 é fluido. Não existem mais jogadores de Xbox ou jogadores de PlayStation em guerra nos comentários. Existem apenas jogadores que compartilham as mesmas bibliotecas e as mesmas ferramentas, independentemente da marca gravada na carcaça do aparelho. O fim das barreiras significa que a tecnologia finalmente parou de ditar como devemos consumir cultura. O hardware de mesa era uma fronteira física que limitava onde e como podíamos nos divertir. Ao transformar o computador em algo pessoal, portátil e totalmente aberto, matamos a ideia de que o software deve ser escravo de uma caixa específica. O ecossistema geek agora é um território sem fronteiras, onde a única regra é a curiosidade do usuário. A barreira caiu, e o que sobrou foi o acesso total a um universo infinito de possibilidades, tudo ao alcance de um toque no bolso. Chegamos ao momento da verdade. Depois de analisar a queda dos gigantes de mesa, o milagre da engenharia e a liberdade total de ecossistema, resta uma pergunta fundamental que ecoa em todos os fóruns e comunidades de tecnologia. 2026 é, oficialmente, o ano em que devemos abandonar os consoles tradicionais?
O capítulo 5 é o nosso veredito, o ponto de inflexão onde a teoria se torna decisão de compra e a nostalgia dá lugar à praticidade. O veredito não é apenas sobre qual aparelho é melhor, mas sobre como decidimos investir nosso tempo e nosso dinheiro daqui para frente. A análise de custo-benefício mudou drasticamente. No passado, o console era a opção barata para quem não queria gastar fortunas em um PC, mas essa conta fechava porque os jogos eram caros e as assinaturas obrigatórias para jogar online drenavam sua carteira silenciosamente ao longo dos anos. Hoje, o PC de bolso inverteu essa lógica. O investimento inicial pode ser maior, mas ele se paga na ausência de taxas para multijogador e no acesso a promoções agressivas que as lojas fechadas de consoles nunca puderam oferecer. Quando você coloca na balança que o seu videogame também é o seu computador, a sua central de mídia e a sua ferramenta de produtividade, o console de mesa começa a parecer um luxo caro, limitado e, francamente, redundante. E o que dizer das gigantes do setor? Sony e Microsoft já não escondem mais o nervosismo, ou melhor, a adaptação. Estamos vendo o movimento histórico, onde as fabricantes de consoles estão se tornando desenvolvedoras de software para esses próprios portáteis. Elas perceberam que não podem lutar contra a física e nem contra o desejo de mobilidade do público. A previsão para o futuro é clara. Os consoles de mesa tendem a se tornar nichos para entusiastas de nicho, como os toca-discos de vinil são para os audiófilos. Máquinas de nicho para quem faz questão de uma resolução específica em uma tela específica, enquanto a massa crítica do mercado já migrou para a conveniência do jogue onde quiser. A morte dos consoles, como discutimos, não é um evento catastrófico ou uma falência repentina, é uma dissolução. O conceito de console foi absorvido pela versatilidade do PC de bolso, o que antes era uma experiência fragmentada entre o momento de jogar na sala e o momento de usar o computador no escritório, colapsou em uma coisa só. Em 2026, a sua identidade gamer não está mais atrelada à marca de uma caixa plástica ligada à sua televisão, mas sim à sua conta, ao seu perfil e à biblioteca que vive com você. A barreira física entre o usuário e o entretenimento foi finalmente removida. Para concluir este mergulho na revolução tech e geek, precisamos olhar para o que o futuro reserva. Estamos apenas no começo da era dos materiais de grafeno, das baterias de estado sólido e da inteligência artificial generativa, aplicada a gráficos em tempo real. Se hoje um PC de bolso já aposentou o console de mesa para milhões de pessoas, imagine o que o próximo ciclo de 3 anos nos trará. O fim das gerações é, na verdade, o nascimento de uma era de continuidade. Não existem mais recomeços do zero, existe apenas a evolução constante do hardware que você já possui. O veredito final é simples. O altar da sala de estar está oficialmente vazio, e isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido para a cultura geek. Deixamos de ser servos de uma arquitetura fixa para sermos donos da nossa própria jornada tecnológica. A morte dos consoles de mesa não é algo para se lamentar, é algo para se comemorar. O poder saiu da caixa e foi para o mundo. O futuro não está esperando por você em casa. Ele está na sua mochila, no seu bolso e principalmente nas suas mãos. A era das caixas acabou. Bem-vindo à era da liberdade total.